fazer uma pergunta. Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá. Minha pergunta é sobre Hebreus, capítulo 6, versículo 4, 5 e 6, que diz que é impossível dominados e provar tal, e se tornaram pelo Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Em relação a 1 Pedro, capítulo 5, versículo 15, que diz que a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, serão perdoados. Que pecados são esses que vão ser perdoados, se está escrito que se for iluminado não tem mais perdão? Hebreus 6:4 em diante. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que quanto a eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo ao vitupério. What does that mean? O que isso significa? Depois caíram. Esse depois caíram. Why do you fall away? Por que você cai? Why? What makes a man fall? O que faz um homem cair? And are there fall wherein you can... Existem quedas ou caídas no qual você pode erguer novamente, levantar novamente? And are there fall E existem which you quedas cannot das anymore? quais você não pode mais se levantar? Sim. The Bible speaks of two. A Bíblia fala de dois tipos de quedas, de cair. Sim. And it depends upon God's mercy. E depende da misericórdia de Deus. 14:4 Romanos. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é o Senhor para o firmar. The Lord is powerful to... Então o Senhor é poderoso para firmar, para levantar. Mas there are those that fall Tem aqueles que caem, that cannot anymore. que não podem mais ser erguidos. Vamos ler Provérbios. Em Provérbios 24:16 diz: porque 7 vezes cai o justo e se levanta, mas os ímpios são derrubados pela calamidade. There are two kinds of persons that fall. Existem dois tipos de pessoas que caem. Justos também pode ser. Os justos também podem cair. Sim. Pode acontecer. Pedro and other apostles have done something wrong, Pedro mesmo e outros apóstolos fizeram coisas erradas, but they were able to. mas eles deram-se erguer novamente. A palavra de Deus diz: 7 vezes caiu o justo e se levanta. Sim? Mas os ímpios são derribados pela calamidade. Ímpios, when they fall, Os ímpios, quando caem, they will not. eles não vão mais levantar. Why? Por quê? It is not just a sin that they are doing. Não é somente um pecado que estão fazendo. They are ímpios. Eles são ímpios. Meaning they do not believe, they do not fear God, they continue sin, Significa que eles não creem verdadeiramente, they do not have fear in God. eles não temem a Deus. That's why, even if they foram iluminados or, Então, mesmo que tenham sido iluminados, participantes do Espírito Santo, but they turn back, mas eles voltaram. there is no pardon whatsoever. Então não há perdão mais. Vamos ler. 2 Pedro 2:20. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficam de novo envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior que o primeiro. Porque melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, Do que, conhecendo, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que diz este provérbio verdadeiro:
volta ao cão, ao seu vômito, e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Meaning, these are people who willingly turn back their faces from us. Significa que essas pessoas são pessoas que elas voluntariamente, elas por si mesmas deixaram a vontade de Deus, elas saíram, se desviaram do caminho de Deus. They knowingly turn their back. Elas conscientemente voltaram as suas costas para Deus. So when they Então, quando caíram nessa, they cannot anymore. não podem mais ser levantados. But if a just man, Mas se um homem justo cai, he will again, by Vai, the novamente. grace of God. pela graça de Deus, se levantar. What's the reason? Qual é a razão? Vamos ler. 37 e 24 diz: Ainda que caia, não ficará prostrado, mas o Senhor lhe segura a mão. Sim. Even if a just man fall, Mesmo que um homem justo caia, he will not stay. ele não vai ficar prostrado, ele não vai ficar but the caído. hand of the Lord, Mas a mão do Senhor levantará. sim. Why? E por quê? Because tem raiz. Porque tem raiz. Vamos ler Provérbios 12:3. Em Provérbios 12:3 diz: O homem não se estabelece pela impiedade. A raiz dos justos, porém, nunca será removida. Because just like a tree that have fallen because of strong wind, Porque assim como uma árvore que caiu por causa de vento forte, but if the root is well, mas se a raiz está bem forte, permanece, then it will grow again. então vai crescer novamente. That is our answer to that question. Essa é a nossa resposta à pergunta da Elisa. Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá.